Bem-vindos à parte 2 dos Salmos de Salomão. Os Evangelhos Apócrifos da Biblioteca de Nag Hammadi. Desfrutem. Salmo de Salomão 9, para repreensão. 1. Quando Israel foi levado em cativeiro a uma terra estrangeira, ao se afastarem do Senhor seu Redentor, foram expulsos da herança que lhes dera o Senhor. 2. Israel está disperso entre os povos segundo a palavra de Deus, para justificares, ó Deus, pela tua justiça das minhas iniquidades. 3. E não escondas do teu conhecimento todas as obras iníquas, e as justiças de teus santos estão diante de ti, Senhor. E aonde se esconde o homem de teu conhecimento, ó Deus? 4. As nossas obras estão na eleição e capacidade de nossas almas, a fim de fazer justiça e injustiça pelas obras de nossas mãos, e pela tua justiça examinas os filhos dos homens. 5. O que pratica justiça entesoura a sua vida ao Senhor, e o que pratica injustiça a ele próprio é responsável pela perdição da alma, e os justos juízos do Senhor são conforme o homem e a família. 6. Em quem mostrarás beneficência, ó Deus, a não ser aos que invocam o Senhor? Purificarás a alma pecadora que confessar sua redenção. É uma vergonha para nós e nossos rostos em toda a parte. 7. E a quem repelirás pecados, a não ser aos que pecaram? Abençoarás os justos e não te agradarás dos que pecaram, mas a tua bondade está sobre os que pecam com arrependimento. 8. E então tu és Deus, e nós o povo que tu amas. Vede e tem compaixão, ó Deus de Israel, porque somos para ti, e não apartes a tua misericórdia de nós, para não ficares contra nós. 9. Porque tu escolheste a semente de Abraão dentre todos os povos, e puseste o teu nome sobre nós, Senhor, não repudies para sempre. 10. Fizeste uma aliança com nossos pais acerca de nós, e teremos esperança em ti, quando nossa alma se converter. 11. Do Senhor é a misericórdia sobre a casa de Israel para sempre e sempre. Salmo de Salomão 10, de Salomão. 1. Bem-aventurado o homem de quem o Senhor se lembra com convicção, será rodeado pelo caminho do mal com açoite, para ser purificado dos pecados e para que eles não se multipliquem. 2. O que tem a retaguarda preparada, por açoite será purificado. O bondoso Senhor é para os que preservaram a disciplina. 3. Estabelecerá os caminhos dos justos, e não se desviará no ensino. A misericórdia do Senhor está sobre os que o amam em verdade. 4. E o Senhor será lembrado pelos seus servos em misericórdia. E o testemunho na lei da aliança eterna é o testemunho do Senhor acerca dos caminhos dos homens na visitação. 5. Justo e santo é o nosso Senhor em seus decretos para sempre, e Israel com regozijo louvará o nome do Senhor. 6. E os justos confessarão na assembleia do povo, e Deus no regozijo de Israel terá misericórdia dos pobres. 7. Porque bondoso e misericordioso é Deus para sempre, e as sinagogas de Israel glorificarão o nome do Senhor. 8. Do Senhor é a salvação sobre a casa de Israel, para eterno regozijo. Salmo de Salomão 11, para a espera. 1. Tocai em Sião a trombeta de aviso dos santos. Anuncia em Jerusalém a declaração dos que anunciam boas novas, porque Deus se compadeceu de Israel na sua visitação. 2. Esteja, ó Jerusalém, na altura, e veja, os teus filhos são congregados desde o Oriente e do Ocidente pelo Senhor de uma vez por todas. 3. Do norte vem, no regozijo de seu Deus. Das ilhas distantes Deus os congregou. 4. Humilhou a alta montanha pelo seu aplainamento. Os montes desaparecerão ante a entrada deles. 5. Os bosques os cobrirão com sua sombra, ao passarem Deus lhes levantará toda a árvore frondosa. 6. Para que Israel passe adiante na visitação da glória de seu Deus. 7. Vestindo Jerusalém os ornamentos da tua glória, prepara um manto da tua santidade, porque Deus falou bem acerca de Israel para sempre e sempre. 8. Fazendo o Senhor o que havia falado sobre Israel e Jerusalém, levantando o Senhor a Israel pelo nome da sua glória. 9. Do Senhor é a misericórdia sobre Israel para sempre e sempre. Salmo de Salomão 12, em língua ilícita. 1. Senhor, salva minha alma do homem fraudulento, do mal, da língua bajuladora, do murmurador e do que fala mentira e falsidade. 2. De uma forma ou de outra mudarás as palavras da língua do homem mau, assim como no povo o teu formoso fogo incendeia.
3. A sua estadia incendeia as casas que estão com língua enganosa, remove a árvore da alegria, põe fogo ao que não está conforme a lei, derriba as casas que estão em conflito de línguas murmurantes. 4. Deus remove a língua ilícita do inocente em perplexidade, dispersa dentre os que temem ao Senhor os ossos dos murmuradores. A língua murmuradora é afastada dos santos com fogo flamejante. 5. Guarda, Senhor, a alma mansa que odeia os injustos, e o Senhor dirige o homem que em casa é pacífico. 6. Do Senhor é a salvação sobre Israel, seu servo, para sempre, e sejam libertos os pecadores da face do Senhor ainda, e os santos do Senhor herdem promessa do Senhor. Salmo de Salomão 13, consolação dos justos. 1. A destra do Senhor cobriu-me, a destra do Senhor poupou-nos. 2. O braço do Senhor nos salvou da espada transpassante, da fome e da morte dos pecadores. 3. Uma besta maligna nos acometeu, com seus dentes arrancaram a carne deles, e com molares quebraram seus ossos. 4. Mas de todas essas coisas nos livrou o Senhor. 5. Perturbou-se o piedoso com suas iniquidades, a fim de que não seja apanhado juntamente com os pecadores. 6. Por causa da terrível destruição do pecador, mas nenhuma destas coisas tocará o justo. 7. Porque não é semelhante à disciplina dos justos na ignorância, a destruição dos pecadores. 8. Secretamente o justo é disciplinado, a fim de que o pecador não se regozije no justo. 9. Porque ele instruirá o justo como um filho amado, e a sua disciplina como um primogênito. 10. Porque poupará os seus santos, e suas iniquidades removerá com disciplina. 11. Porque a vida dos justos é para sempre, porém os pecadores serão levados para a destruição, e não será encontrada mais a sua memória. 12. Mas a misericórdia do Senhor está sobre os santos, e sua misericórdia está sobre os que o temem. Salmo de Salomão 14, hino de Salomão. 1. Fiel é o Senhor às que o amam verdadeiramente, para os quais ele mantém sua disciplina. 2. Aos que seguem injustiça dos seus estatutos, na lei a qual nos ordenou para nossa vida. 3. Os santos do Senhor viverão nele para sempre. O paraíso do Senhor, a árvore da vida são os seus santos. 4. A plantação deles será firmada para sempre, não serão arrancados todos os dias do céu. 5. Porque a porção e a possessão de Deus é Israel. 6. Mas não é assim com os pecadores e transgressores da lei, os que amam o dia da partilha de seus pecados. 7. Insignificância podre é o desejo deles, não serão lembrados por Deus. 8. Porque os caminhos dos homens são conhecidos na presença dele em tudo, assim como os segredos do coração antes de acontecerem. 9. Por isso a possessão deles é o Hades, e trevas e destruição, e não serão encontrados no dia da misericórdia dos justos. 10. Mas os santos do Senhor herdarão vida em júbilo. Salmo de Salomão 15, Salmo com ode. 1. Na minha tribulação invoquei o nome do Senhor. Esperei pelo socorro do Deus de Jacó, e fui salvo, pois esperança e refúgio dos humildes és tu, ó Deus. 2. Pois quem é forte, ó Deus, se não te louvar verdadeiramente? E o que pode o homem, se não louvar o teu nome? 3. Um novo salmo com canção, com júbilo do coração, fruto dos lábios com instrumento musical dado pela língua, a primícia dos lábios proveniente de um coração santo e justo. 4. O que fizer estas coisas nunca será confundido pelo mal, fogo flamejante e ira dos injustos não o tocarão. 5. Quando vier sobre os pecadores da parte da face do Senhor para destruir toda a confiança dos pecadores. 6. Porque é o sinal de Deus sobre os justos para a salvação. 7. Fome, espada e morte estão longe dos justos, porque eles fugirão dos santos como os perseguidos da guerra. 8. Mas eles perseguirão os pecadores e os atacarão, e os que cometem iniquidade não escaparão ao julgamento do Senhor. 9. Como por experientes em guerra serão agarrados, pois a marca da destruição está sobre suas testas. 10. Mas a herança dos pecadores é a destruição, e as trevas, e as suas injustiças os perseguirão até o Hades logo abaixo. 11. A herança deles não será encontrada pelos seus filhos, mas os pecados farão uma desolação da casa dos pecadores. 12.
E os pecadores perecerão no dia do julgamento do Senhor para sempre, quando Deus visitar a terra como seu juízo. 13. Mas os que temem o Senhor alcançarão misericórdia neste dia, e viverão na piedade de seu Deus. Mas os pecadores perecerão por um tempo eterno. Salmo de Salomão 16. Hino para a proteção dos santos. 1. Quando a minha alma adormeceu por um pouco, me precipitei abaixo do Senhor, devido aos que adormecem longe de Deus. 2. Por um pouco minha alma foi derramada para a morte, próximo às portas do Hades, com os pecadores. 3. Quando minha alma foi retirada do Senhor, Deus de Israel, se o Senhor não tivesse me socorrido com a sua eterna misericórdia. 4. Picou-me como o aguilhão fere o cavalo para sua vivacidade, meu Salvador e protetor em todo o tempo salvou-me. 5. Louvar-te-ei, ó Deus, porque vieste ao meu socorro para a salvação, e não me contou com os pecadores para destruição. 6. Não retires a tua misericórdia de mim, ó Deus, nem a tua memória de meu coração até a morte. 7. Guarda-me, ó Senhor, do pecado danoso e de toda a mulher maligna que faz o insensato tropeçar. 8. E que a beleza da mulher ímpia não me engane, nem nada do pecado imprestável. 9. Guia as obras de minhas mãos no teu caminho, e proteja os meus passos na tua memória. 10. Minha língua e meus lábios reveste com palavras verdadeiras. Ira e desejo impensado coloca longe de mim. 11. Queixo-me, e desencorajamento na tribulação afasta de mim. Quando disciplinas, é para conversão. 12. Mas com bom favor e alegria sustentas a minha alma. Quando fortaleces a minha alma, satisfaz-me com o que dás. 13. Porque se não fortaleceres, quem suportará a disciplina na miséria? 14. Quando condenas a alma a mãos corruptíveis, é a tua provação na sua carne e na tribulação miserável. 15. Ao suportar o justo estas coisas, alcançará misericórdia do Senhor. Salmo de Salomão 17, Salmo com ode ao rei. 1. Senhor, tu mesmo és o nosso Deus para sempre, pois em ti, ó Deus, nossa alma se regozija. 2. Mas qual é o tempo da vida humana sobre a terra? Tal qual o seu tempo, é a sua esperança nele. 3. Mas nós confiamos no nosso Deus Salvador, pois a força de nosso Deus é eterna com misericórdia, e o reino de nosso Deus é para sempre sobre as nações em julgamento. 4. Senhor, tu escolheste Davi rei sobre Israel, e prometeste-lhe acerca de sua descendência para sempre, de que seu reino nunca iria te desapontar. 5. Mas devido aos nossos pecados, pecadores levantaram-se sobre nós, nos atacaram e nos expulsaram. Aqueles aos quais não deste promessa com violência nos roubaram, e não glorificaram o teu precioso nome. 6. Com glória puseram um rei por causa de seus proeminentes. Desolaram o trono de Davi como preço da arrogância. 7. Porém tu, ó Deus, abate-os, e remova a sua semente da terra, quando o homem estranho à tua aliança se rebelar contra eles. 8. Pagar-lhes-ás, conforme os seus pecados, ó Deus, sobrevenha-lhes de acordo com suas obras. 9. Deus não lhes mostrou misericórdia, procurou os seus descendentes e não os libertou de nada. 10. O Senhor é fiel em todos os seus juízos que executa sobre a terra. 11. O ímpio despojou-nos de habitantes. Destruíram o jovem, o ancião e a criança ao mesmo tempo. 12. Na sua bela ira ele os expulsou para o oeste, e expôs os governadores da terra ao opróbrio, e não teve misericórdia. 13. O inimigo arrogantemente e com indiferença agiu, e seu coração era indiferente com relação ao nosso Deus. 14. Assim ele fez em Jerusalém todas as coisas que os gentios fizeram nas cidades de seus domínios. 15. E os assenhorearam os filhos da aliança no meio dos povos promíscuos. Não havia entre eles um que fizesse misericórdia e verdade em Jerusalém. 16. Aqueles que amam as sinagogas das santos fugirão deles como os pássaros fogem de seus ninhos. 17. Eles vagueiam nos desertos para salvar suas almas do mal. A alma salva deles era preciosa aos olhos do exílio. 18. Por toda a terra foi a dispersão deles causada pelos ímpios, porque o céu reteve a chuva de cair sobre a terra. 19.
Fontes foram interrompidas, desde os permanentes dos abismos até aqueles nas altas montanhas, pois não havia um dentre eles que praticasse a justiça e o juízo. 20. Desde o governante deles até o menor do povo estavam em toda espécie de pecado, o rei em transgressão da lei, o juiz em desobediência, e o povo em pecado. 21. Veja, Senhor, e levanta-lhes o rei deles, filho de Davi, para reinar sobre Israel, seu servo, no tempo que escolheste, Deus. 22. Guarneceste-o com o poder para destruir os governantes injustos, para purificar Jerusalém dos gentios que a pisaram para destruir. 23. Para expulsar com sabedoria e justiça os pecadores da herança, para abater a arrogância dos pecadores como a jarra do oleiro. 24. Para quebrar com vara de ferro toda a substância deles, para destruir as nações ímpias com a palavra de sua boca. 25. Para fazer as nações fugirem da sua face ameaçadora, e expor os pecadores pela palavra de seus corações. 26. E ele ajuntará um povo santo, a quem dirigirá em justiça. E ele julgará as tribos do povo santificado pelo Senhor Deus deles. 27. Ele não permitirá que permaneça a injustiça no meio deles, e todo o homem que conhece a perversidade não viverá com eles. Porque ele os conhecerá todos como filhos do Deus deles. 28. E ele os distribuirá nas suas tribos sobre a terra. O peregrino e o estrangeiro não habitará muito tempo com eles. 29. Ele julgará povos e nações na sabedoria de sua justiça. Pausa. 30. E ele terá nações gentílicas servindo-o debaixo de seu jugo, e ele glorificará o Senhor num lugar visível a partir de toda a terra. E ele purificará Jerusalém com consagração, como no início. 31. Virão as nações dos confins da terra para ver sua glória, trazendo como dádiva seus filhos que tornaram-se totalmente debilitados, e para ver a glória do Senhor com a qual o Senhor a glorificou. 32. E ele será um rei justo sobre eles, instruído por Deus. Não haverá injustiça no meio deles nos seus dias, pois todos serão santos, e seu rei será ungido do Senhor. 33. Porém ele não confiará no cavalo, nem no cavaleiro e nem no arco, nem multiplicará seu ouro e sua prata para a guerra, nem a muitas nações estreitará as esperanças para dia de guerra. 34. O próprio Senhor é o seu rei, a esperança do forte. Mediante a esperança em Deus mostrará misericórdia a todas as nações que estiverem diante dele em temor. 35. Pois ele golpeará a terra com a palavra de sua boca para sempre, ele abençoará o povo do Senhor com sabedoria e júbilo. 36. E ele próprio será purificado de pecados, a fim de governar um grande povo, para lançar ao opróbrio os governantes e remover os pecadores pelo poder da palavra. 37. E ele não enfraquecerá naqueles dias, graças a seu Deus, pois Deus o fará poderoso pelo Espírito Santo e sábio pelo conselho do entendimento, com poder e justiça. 38. E a bênção do Senhor será com ele em poder, e não será enfraquecido. 39. Sua esperança está no Senhor. Quem, então, é forte o suficiente para ser contra ele? 40. Poderoso em ações e forte no temor do Senhor, pastoreando o rebanho do Senhor fielmente e em justiça, e não deixará nenhum deles cair doente em seus pastos. 41. Guiará a todos com equidade, e não haverá entre eles arrogância que escravize entre eles. 42. Esta é a beleza do rei de Israel que Deus conheceu, para elevá-lo sobre a casa de Israel e assim discipliná-la. 43. Suas palavras serão refinadas mais que o mais puro ouro. Nas sinagogas ele julgará as tribos do povo santificado. Suas palavras serão como palavras dos santos, no meio dos povos santificados. 44. Bem-aventurados são os que nascerem naqueles dias, para ver as beneficências a Israel, as quais fará Deus entre o ajuntamento das tribos. 45. Que Deus aprecie a sua misericórdia sobre Israel, que ele nos livre das impurezas dos ímpios inimigos. 46. O próprio Senhor é o nosso Deus para sempre e eternamente. Salmo de Salomão 18, ainda sobre o ungido do Senhor. 1. Senhor, a tua misericórdia sobre a obra das tuas mãos é eterna. A tua benignidade está sobre Israel mediante ricos dons. 2. Os teus olhos velam por elas, e nada lhes faltará.
Os teus ouvidos escutam a oração do pobre esperançoso. 3. Os teus decretos estão sobre toda a terra mediante a misericórdia, e o teu amor sobre a semente de Abraão, os filhos de Israel. 4. A tua instrução está sobre nós como sobre um filho primogênito e unigênito, para redimir a dócil alma dos pecados cometidos na ignorância. 5. Para que o Deus de Israel purifique para o dia da misericórdia na bênção, para o dia da eleição no reino de seu ungido. 6. Bem-aventurados que nascerem naqueles dias, para ver os benefícios do Senhor, os quais ele fará às gerações vindouras. 7. Sob o cajado do ensino do ungido do Senhor, no temor de seu Deus, na sabedoria do Espírito, e da justiça e do poder. 8. Para dirigir o homem nas obras de justiça, em temor a Deus, para conduzir todos à presença do Senhor. 9. Geração justa, temente a Deus, nos dias da misericórdia. 10. Grande é o nosso Deus, e glorioso o que habita nas alturas, o que ordena o caminho das estrelas no tempo oportuno, dia após dia, e não desviou do caminho o qual as ordenou. 11. No temor de Deus estão os seus caminhos a cada dia, desde o dia em que Deus os criou até a eternidade. 12. E não foram desviados, desde o dia em que os criou. Seus caminhos não seriam desviados das gerações antigas, se Deus não os tivesse ordenado na autoridade de seus servos. Fim. Obrigado por acompanhar mais uma narração. Curta, se inscreva no canal e ative as notificações opção todas. Até a próxima.